Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um assunto importantíssimo que diz respeito ao mundo académico. Hoje vou falar do fenómeno que está a acontecer nos Estados Unidos, nas universidades e nas faculdades e que está-se a espalhar pelo mundo inteiro. Eu vou falar de um livro importantíssimo que tem o nome de Teorias Cínicas, que eu tenho aqui do meu lado. Teorias Cínicas, com o subtítulo Como ativistas académicos reduziram tudo à raça, a género e à identidade. Hoje vamos nos focar sobre o fenómeno woke que eu vou explicar, que está a acontecer nos Estados Unidos, que já vem de alguns aninhos, e que está cada vez mais a atravessar o Atlântico e a também ele entrar nas nossas universidades, nos nossos meios de comunicação social e até no próprio meio político. Tivemos nos anos 80, princípios dos anos 80, tivemos o fenómeno do politicamente correto, que começou nos Estados Unidos e que depois atravessou o Atlântico para a Europa e invadiu completamente os círculos políticos e universitários, e hoje temos o fenómeno woke, que está muito bem explicado aqui neste livro, Teorias Cínicas, que eu vou hoje explicar aos meus amigos. Tudo o que vai ser dito neste vídeo, mais uma vez eu explico, não é a minha visão, é a visão desses dois autores que escreveram este livro, que se chamam Helena Pluckrose, que é escritor e conferencista, e James Lindsay, que é fundador do New Discourse e também escritor. Esses dois académicos resolveram escrever um livro. Eles são os dois, a posição política deles é uma posição liberal conservadora, portanto eles são liberais e também conservadores, e resolveram escrever um livro explicando, é mais um livro para explicar o que são os novos fenómenos, como o racismo sistémico, como o fenómeno woke, como vários fenómenos como o pós-colonialismo, até os estudos em gordura, vejam bem, e fenómenos daqueles que são antideficientes, como eles chamam nesse livro. Eu vou explicar aqui uma série de coisas. Este é um vídeo um pouco mais académico, portanto um pouco mais pesado. Há aqui muitas terminologias mais difíceis pelos autores, que os autores vão desenvolver, mas eu, antes de começar o vídeo, eu quero aqui dizer que é muito, mas mesmo muito importante para todos os youtubers que fazem vídeos, para todos os escritores, para todos os académicos, para todos aqueles que se interessam em filosofia, para os próprios filósofos, portanto estou a falar agora para Portugal, para toda a gente, para aqueles que querem estar informados, que querem ter mais informação, comprar este livro. Este livro para todos aqueles que se dizem que são conservadores, que defendem uma visão mais tradicional da sociedade, que querem defender o seu país, ou seja, sejam mais patriotas, que sejam mais defensores, portanto, da cultura portuguesa e da história portuguesa, têm que comprar este livro. Este livro está à venda nas FNACs, nas Bertrands, nas Almedinas, está à venda nas livrarias todas. É um livro importantíssimo porque explica tudo. É um dos melhores livros que eu já li sobre toda esta temática e sobre o fenómeno woke, que eu vou explicar o que é o fenómeno woke, e também sobre a questão da pós-modernidade, o chamado pós-modernismo. Dito isto, vamos então começar o vídeo. Esses dois autores, portanto, resolvem fazer um vídeo por causa de uma situação que está a acontecer rapidamente, porque tem que se desenvolver nos últimos tempos uma certa ideologia que vem da esquerda e da extrema esquerda, atenção, isto agora em termos políticos, chamada a ideologia woke. A ideologia woke, que quer dizer acordado, aqueles que estão acordados para todos, portanto, todos aqueles que estão acordados para todas as questões relacionadas com as realidades sistemáticas sociais. Várias realidades sistemáticas sociais que os autores aqui vão desenvolver nos capítulos todos. E temos assistido desde inícios, portanto, indo na história, isto começa em França com os filósofos pós-estruturalistas, que são os filósofos que criaram a pós-modernidade,
Essas ideias desses filósofos portanto, vão atravessar o Atlântico, aí no final da década de 50, que eu já tenho alguns vídeos no YouTube que explicam isso muito bem, e vão entrar nos campos universitários, nos chamados campos universitários, e vão, portanto, moldar as ideias de muitos professores e de muitos currículos universitários americanos com a chamada pós-modernidade. Portanto, isto começa com a chamada pós-modernidade e de todas as ideias que vêm destes filósofos, não é? Chamados pós-estruturalistas, ou chamados também desconstrutores, os filósofos da desconstrução, que são eles, Michel Foucault, que começa com o conhecimento é uma expressão de poder, Jacques Derrida, desconstrução do logocentrismo, Richard Rotary, o pragmatismo utópico, e por fim o próprio criador da pós-modernidade, Jean-François Lyotard, expoente máximo da pós-modernidade. Há mais filósofos, Gilles Deleuze e muitos outros, que também nessa altura explodiram, mas não vou falar deles. Não vou falar deles. Esses são os 4 principais. Os autores praticamente quase que não falam. Falam, assim, por alto, Michel Foucault, porque todas essas ideias que foram transportadas no final dos anos 50, 60 para os Estados Unidos, depois começaram a desenvolver outros filósofos norte-americanos que vão pegar nessas ideias e sempre progredindo e transformando essas ideias até chegar àquilo que nós hoje temos também à venda, um livro muito importante que todos os conservadores devem ler. Todos os conservadores devem ler, mas é um livro que retrata o mesmo fenómeno desta nova esquerda, desta nova extrema esquerda, que é o fenómeno da senhora Robin DiAngelo, que escreve, portanto, Fragilidade Branca, que é um livro que também está à venda nas livrarias, e isto é o expoente máximo, em 2021, daquilo que aconteceu com toda esta ideologia, saída das escolas francesas para os Estados Unidos, progredindo ao longo das décadas, até chegar ao antirracismo puro e desenfreado que esses dois autores vão explicar no livro. Portanto, isto foi a introdução. Vamos agora ao livro Teorias Cínicas, que é este que tenho aqui, não é? Como ativistas académicos reduziram tudo à raça, género e identidade. O livro começa primeiro por nos apresentar, e é por isso que é importante estudar, para nos apresentar o conceito, os primeiros conceitos e princípios do conhecimento pós-moderno, que nos diz que o conhecimento portanto, o princípio do conhecimento pós-moderno é o ceticismo radical em relação à possibilidade de adquirir conhecimento objetivo da verdade. Portanto, isso é tudo retirado do livro, tudo segundo as palavras dos autores. E depois, portanto, isso é o princípio do conhecimento pós-moderno. Depois temos o princípio político pós-moderno, que nos diz que são as crenças de que a sociedade é formada por sistemas de poder e hierarquias que determinam o que pode ser conhecido. E mais uma vez voltamos, portanto, ao filósofo que eu mencionei, Michel Foucault, que diz que todo o conhecimento adquirido não é mais do que expressão de poder. É uma expressão de poder. Ou seja, o que é que eles querem dizer com isso? Querem dizer que, por meio da linguagem, a própria linguagem é uma expressão do poder. Tudo é expressão do poder. E isto depois vai progredindo até chegar aos nossos dias com uma transformação para aquilo que esses autores chamam o pós-modernismo aplicado, que significa que tudo é poder e opressão. Eles passam do poder, acrescentam a opressão. Ou seja, tudo passa a ser opressão. E isto já tem o nome de pós-modernismo aplicado. E isto vai dar origem a um certo tipo de estudos que vão acontecer numa disciplina académica que é a disciplina mais importante dentro desta área. Há 3 grandes disciplinas importantíssimas, que é a psicologia, não é? Temos a antropologia e também temos a sociologia. Mas é nos estudos sociológicos, portanto é na disciplina da sociologia, que todos esses estudos vão culminar nos chamados estudos de justiça social, que também vou explicar perante os autores o que é que significa justiça social. Portanto, o objetivo dos estudos em justiça social não só desconstruir, reparem bem, não só desconstruir, mas também transformar a sociedade. Este é o objetivo
dos estudos em justiça social. Não é só desconstruir todo o logocentrismo antigo da civilização ocidental, ou seja, a matriz judaico-cristã e a matriz heleno-romana, que formou a civilização ocidental. Tem um vídeo no YouTube, podem ir ver, sobre a civilização ocidental. Philippe Nemo, Qu'est-ce que l'Occident? É um vídeo que está no YouTube. Mas não é só desconstruir isso, também é transformar. É o que eles dizem. Então, segundo os estudos da justiça social, começaram mais ou menos por volta de 2010, começa também o estudo, portanto, a justiça de investigação. Portanto, há os estudos em justiça social e depois que vai dar origem aos estudos de investigação, que tem 4 tópicos importantíssimos, segundo sempre o livro de Helena Plucross e James Lindsay, que nos diz fim das fronteiras culturais. Segundo, poder da linguagem, o estudo do poder da linguagem, ou seja, a linguagem tem poder, nós sabemos isso, quem estuda filosofia percebe muito bem, na segunda metade do século XX, os estudos em várias áreas na filosofia, não é? Que estudam isso, desde a hermenêutica, desde a filosofia da linguagem, desde a analítica, tudo isso. Depois temos 3, o relativismo cultural, portanto, sempre nas palavras dos autores, e depois, por fim, o desaparecimento do individual e do universal. Atenção a este último tópico, que é o desaparecimento do individual e do universal, porque isto é muito importante, porque o fenómeno woke opõe-se tanto ao indivíduo como ao universal. O fenómeno woke é a representação do comunitarismo puro, dos vários comunitarismos puros. Depois então temos pós-modernismo, que é o cepticismo em relação a todas as metanarrativas. Eu vou explicar. A metanarrativa é uma narrativa que explica as coisas. Como, por exemplo, nós explicamos a criação da civilização ocidental por meio de 4 grandes eixos, não é? O eixo helénico, o eixo romano, o eixo, portanto, da tradição judaica antiga e o eixo cristão. Todos esses 4 eixos, que é a tradição judaico-cristã, junto com a tradição heleno-romana, formam o cânon da civilização ocidental. Pois isto chama-se uma metanarrativa. É uma narrativa que explica todas as narrativas. Eles destroem, dizem que opõem-se à metanarrativa. E vão descrever aquilo que se chama o construtivismo social. A linguagem constrói o poder e o conhecimento. Reparem bem, é a nossa linguagem, sou eu quando estou a falar, que eu estou a construir os conceitos. Portanto, a linguagem constrói o poder e o conhecimento. Exemplo, os sistemas patriarcais, a heteronormatividade, todos esses tipos, o colonialismo histórico, portanto, a própria história dos descobrimentos, portanto, as próprias raízes clássicas da literatura, tudo isso é narrativas construídas pela linguagem socialmente. É isso que eles dizem. Então temos a rejeição da verdade absoluta e objetiva. Muito importante. O pós-modernismo, agora estou a falar do pós-modernismo, não do pós-modernismo aplicado, estou a falar do pós-modernismo, rejeita a modernidade. A modernidade começa mais ou menos aí no século XVII, principalmente o seu expoente com a Revolução de 1789, e vai até mais ou menos quase a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos por aí, onde começam a nascer as primeiras ideias pós-modernistas, que depois vão ter o seu expoente máximo no final de 50, 60, onde começa o pós-modernismo, e a partir daí o pós-modernismo rejeita completamente a modernidade. Toda a modernidade que vem do século XVII até ao final do século, a princípio do século XX, é baseado na objetividade, é baseado, portanto, na verdade objetiva e absoluta, é baseado na ciência como objetivo. Eles rejeitam isso tudo. Por causa de vários síndromes, o síndrome da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, várias atrocidades que aconteceram ao longo do século XX, os pós-modernistas vão rejeitar isso tudo. E o que é que eles vão dizer? Que existe outras coisas, como tudo é uma construção, portanto, tudo acaba por ser uma construção social, e todos são grupos, vários grupos, que formam grupos de identidades. Portanto, formam vários grupos de identidades, já vamos ver o que é que isso quer dizer. E vai culminar naquilo que se chama identidade de grupo. Então, a identidade de grupo, segundo o pós-modernismo, portanto estamos no pós-modernismo, que depois vai dar ao pós-modernismo aplicado e vai dar ao fenómeno woke, que já vou explicar, segundo a identidade de grupo, opõe-se ao indivíduo, mas também opõe-se ao universal. E é por isso é que nós temos visto nos Estados Unidos certos grupos wokes que tanto se opõem ao indivíduo sozinho, como também se opõem ao conceito de universal.
Não existe um ser humano universal. Não. Tudo é pela cor. Portanto, existe o negro, o branco, o mestiço, não interessa. Tudo é centralizado também sobre portanto, o transgénero e vários grupos que hoje existem, não é? Grupos que são chamados grupos comunitários, não é? Ao fim e ao cabo. Tudo isso tem também influência da teoria de Frankfurt. Não vou falar agora sobre isso, senão nunca mais vou acabar o vídeo e estamos-nos a basear aqui no livro de teorias cínicas. Portanto, o pós-modernismo foi até mais ou menos os anos 60, finais de 50, 60 e vai até aos 80. A partir dos anos 80 dá-se uma modificação muito grande e o pós-modernismo vai evoluir para o pós-modernismo aplicado. Ou seja, já não basta só a teoria, não. A coisa tem que ser posta mesmo em prática. E como é que isto vai acontecer? Nas ciências, na sociologia, na antropologia, na psicologia, tudo isso vai ter os chamados estudos sociais. E um dos poentes desses estudos sociais é Edward Said, fundador da teoria pós-colonial, que se opõe a qualquer tipo de colonialismo, atenção, mas é sempre baseado no colonialismo ocidental em relação ao colonialismo, portanto, não ocidental. E nunca o contrário, portanto, tem um sentido único. E que vai culminar no racismo sistémico em 1978, sempre dito pelos autores, com o chamado orientalismo, que é a doutrina que se opõe ao ocidentalismo. Continuando, desconstruir o Ocidente para salvar o outro. Portanto, é isto a definição do orientalismo. Reparem, desconstruir o Ocidente para salvar o outro. Depois, então, isso vai dar aos estudos e a chamada palavra um pouco mais complicada e académica, que é a interseccionalidade, que eu vou explicar o que é que isso significa, que é a junção de todas as teorias pós-modernas aplicadas, ou seja, juntamos os diferentes grupos para poder estudá-los melhor e para podermos então defendê-los melhor de uma certa opressão que vem de uma certa metanarrativa, que é uma metanarrativa ocidentalista. E a interseccionalidade vai, portanto, debruçar-se nos estudos sobre a teoria pós-colonial, a teoria Quer, atenção, a teoria Quer, que representa as minorias que tem a ver com, portanto, a posição do sexo e a posição do género, a teoria crítica da raça, como já vimos, com D'Angelo, que escreve a Fragilidade Branca, o fenómeno interseccional, que é este, não é? Que é, ao fim e ao cabo, a junção, os estudos em deficiência e até estudos em gordura. Vejam bem, onde é que a coisa foi parar de tal maneira. Então, a interseccionalidade vai unir os vários grupos sobre a mesma bandeira, a opressão. Então, a partir daí, nas universidades, no meio campus norte-americano, tudo passa a ser opressão. Tudo isso vai ser, portanto, a teoria pós-moderna aplicada, que vai ter vários autores, Frank Fanon, Linda Einstein, Gayatri Spivak, Omi Baiha, portanto, estes nomes estão todos aqui do livro, retirei os estudos do livro, Dali Gabriel e Beth Blue Savader, portanto, não consigo dizer muito bem os nomes em inglês, mas esses nomes estão todos aqui no livro. Portanto, são vários autores que foram desenvolvendo, todos eles, em teoria pós-colonial, em teoria queer, crítica da raça, interseccionalidade, em deficiência e gordura, tudo isso foi desenvolvido por esses autores. A teoria queer, como disse, género é uma construção social. Portanto, vai ter alguns autores, Gal Rubin, Judith Butler, muito conhecido, Evelyn Kostovitz, Sedgwick, e atenção, uma artista, uma escritora muito conhecida, que é Alice Bailey, que influenciou muito as Nações Unidas, a ONU, e também vários estudos sobre a ideologia globalista. Alice Bailey vai ter um importante papel, muitos anos antes, também sobre toda essa transformação desta nova esquerda. Então, chegamos ao fenómeno woke. E o fenómeno woke, que é a pessoa que está acordada para todas essas questões sociais que eu falei. É a pessoa acordada. E isto está dentro do meio académico neste momento. Há grupos enormes de jovens universitários americanos nos campos que estão nesta ideologia e como isto forma futuros quadros, não é? Esses quadros, doutores, vão portanto, transpor as grandes empresas, chamadas grandes Big Techs, principalmente a Microsoft, a Coca-Cola, todas essas grandes empresas, e vão influenciar e vão transportar e por esta ideologia influenciar as grandes empresas com esta ideologia woke. E o que é que isto vai criar? Vai criar a ideia de que tudo é construções sociais,
Nada é biológico, portanto, eles vão se opor à biologia, já Foucault fazia isso, vão criar a teoria crítica da raça, de Weber Dubois, principalmente, e Robert DiAngelo, em que vão dizer uma coisa muito importante, foi por isso que eu disse há bocado, que o fenómeno woke se opõe tanto ao individual como ao universal. Eles vão dizer que o facto de nós não vermos racismo, nós, pessoas normais, se nós não vermos racismo à nossa volta, eles dizem que nós caímos no fenómeno daltoniano. Somos dáltonos. Não vemos aquilo que está a acontecer. Portanto, à nossa volta temos que ver, porque existe racismo em todas as formas. Isto chega ao cúmulo de estudos que estão a ser feitos em oficinas, mesmo em França e tudo, que estão a criar oficinas onde há uns inspectores, uns géneros de uns inspectores, que são até académicos, cujo trabalho é vasculhar toda a informação, tanto na publicidade, tanto na internet, tanto nas redes sociais, para ver se encontram alguma coisa que seja opressora em relação às raças, principalmente a raça africana, não é? E islâmica também, outras raças, não é? Portanto, tudo isto está ficando como uma doença, não é? É o antirracismo levando ao seu expoente máximo. Portanto, isto tudo nas palavras sempre dos dois autores, que eu aqui estou a referir, sempre os dois autores do nome de Helena Plikovsky e James Lindsay, que escreveram o nome Teorias Cínicas, por isso é que o livro tem o título de Teorias Cínicas. Portanto, eles vão criar o chamado coletivismo das minorias, que se opõe ao privilégio branco. Nós temos ouvido muitas vezes a esquerda falar do privilégio branco, não é? Como se os brancos tivessem algum privilégio, e vão substituir a luta de classes do marxismo pelo privilégio branco e pela opressão. A partir de agora, isto passa a ser a bandeira da extrema-esquerda e também da esquerda, porque a esquerda também está a ser, portanto, toda ela influenciada por isto. Isto então vai criar a visão construtivista também nas pessoas gordas e deficientes. Eles vão defender tudo o que é minoria. Bom, o defender uma minoria é uma coisa boa. Não, eu concordo com os autores. E esses autores defendem isso. O que não é bom é quando passamos, além de defender a minoria, passamos a começar a entrar numa acusação sistémica constantemente em relação sempre ao mesmo grupo, que é o grupo, temos que dizer as palavras, não é? O grupo branco ocidental. E ultimamente quem está debaixo do fogo é o branco ocidental. E agora uma opinião minha, e já posso dizer uma opinião minha, nós passamos de um fenómeno de há um século e meio atrás, nos Estados Unidos, em que estávamos em 8. Aí havia racismo mesmo contra o chamado colonialismo africano, no sul dos Estados Unidos. Toda a gente sabe que a história dos Estados Unidos é horrível nesse aspecto. Mas isto foi há um século e meio atrás. E nós passamos do 8, transitamos para o 80, em vez de ficarmos no meio, que eu já vou explicar, e no 80 o que é que acontece? Hoje é o contrário, é o oposto. Hoje é precisamente o ocidental, o branco, está debaixo de fogo constantemente, ao ponto de haver estudos para desbranquiçar. Vejam bem, a Coca-Cola fez há pouco tempo, houve, os meus amigos podem ir ao YouTube, até há vídeos sobre isso, podem ver sobre desbranquiçar as pessoas brancas, porque nós chegamos a um ponto de loucura. Outra situação de uma pessoa que diz que a fita cola, uma fita cola preta daquela isoladora, não podia ser só preta, tinha que também ser branca, porque sendo só preta era sinal de facto de opressão, não é? De racismo, de opressão. Portanto, nós chegamos a um ponto, e até alguns professores universitários, pelo facto de às vezes descreverem fenómenos, como aconteceu também há pouco tempo, e isso nos explica muito bem Mathieu Bocoté, o sociólogo quebequense francês, que explica isso muito bem no seu livro, não é? Em que hoje não se pode dizer nada. Qualquer coisa que se diz, temos logo um problema. Daí que eu agora, por causa da censura, estou já aqui a dizer que essas opiniões são todas do livro e não minhas. Portanto, hoje chegamos a esse ponto. Não podemos dizer nada. Ou seja, passamos do 8 para 80, em vez de ficarmos no meio. E eu quero aqui, para acabar o vídeo, portanto, vou aqui mostrar um livro que é Woke, para quem quer perceber a mentalidade woke, um livro muito bem escrito, é tudo o que o wokeismo tem na cabeça, com o prefácio do João Brás. Para quem quiser procurar o livro também pode, por uma questão de curiosidade, saber o que é que vai na mente desta ideia, desta ideologia. E aqui, queria apenas acabar com isso. Eu lembro-me, aqui em Portugal, atenção, eu lembro-me nos anos 80, em que
nós éramos um grupo de amigos, não é? Éramos africanos, asiáticos, portugueses, não interessa. E éramos todos amigos. Ninguém olhava para raças, ninguém falava em racismo e éramos todos amigos. Nem sequer nos passava pela cabeça essas ideias. Pois bem, hoje, em 2021, temos isso tudo à baila. E é triste dizer isso. Porque, para mim, o objetivo principal de haver paz no mundo, como os senhores globalistas tanto falam, é justamente este. É eu poder estar numa sociedade e nem sequer reparar se o meu amigo, ou com quem eu estou ali a beber um café, se é da mesma cor que eu ou não. Ou se sou da mesma cor que ele ou não. Não interessa, essas questões não interessam. Isto nem sequer devia existir. E é precisamente isto que estão a destruir. Todo este trabalho que foi feito até hoje, pelo liberalismo, aí eu tenho que falar, pelo liberalismo clássico, que por acaso teve um papel importante na desconstrução do racismo, e é verdade, hoje tudo isso está a ser destruído por essas ideologias extremamente perigosas, de que hoje a culpa é do homem branco. Isto não vai resolver o problema que aconteceram no passado. E outra coisa que tem aqui a ser dita. Nós não podemos ir buscar uma coisa de há 500 anos atrás. Imaginamos um padre jesuíta que foi racista em relação aos índios. Nós não podemos agora culpar o século XXI de uma coisa que um homem fez há 500 anos atrás, por exemplo. Porque o racismo sempre existiu em todas as civilizações. Nós temos que ter isso em mente. Nas civilizações islâmicas, até nas civilizações asiáticas. Em todo o lado sempre existiu. Não é um fenómeno típico do Ocidente. O problema é que o Ocidente, como evoluiu mais a nível civilizacional, é ele que agora está debaixo de fogo desses grupos. E o nosso trabalho e o nosso papel, como filósofo, como escritor, como analista, como cientista político, historiador das ideias, eu estudo as ideias, eu falo de tudo, eu não falo só dessas questões. O nosso trabalho aqui é proteger a liberdade da civilização, proteger os seres humanos. Todos nós somos primeiro seres humanos, depois vêm as cores, que não querem dizer absolutamente nada, que é uma pigmentação da pele, portanto não quer dizer nada, para mim, na minha análise, e temos que proteger todos, mas não é só as minorias, é todos têm que ser protegidos, para poder haver paz e nos darmos todos bem. E é precisamente isso que estes amigos dos Estados Unidos, dos campos universitários, esses grupos universitários cegos que estão a passar essas ideias para as grandes empresas e para a comunicação social americana, por exemplo, o Washington Post e o New York Times são praticamente porta-vozes desta nova ideologia woke, e nós temos de ter muito cuidado, porque qualquer dia não se pode dizer nada, qualquer coisa com um político, com um artista, depois aparece a cancel culture, a chamada cancel culture, que cancela toda a gente. Não pode. Temos que viver numa sociedade livre, com liberdade de expressão, livre debate, porque é no debate que existe progresso, é as minhas ideias com ideias diferentes que nós podemos evoluir, ouvindo os outros e dando a nossa visão, e é por isso que eu digo, e espero que neste vídeo seja bem recebido por todos, eu estou a falar para toda a gente, até para pessoas de esquerda, o ser humano tem que se unir de forma benéfica, portanto, não discriminando, nem acusando. A pior coisa que se pode fazer é uma acusação. E a esquerda, ultimamente, a bandeira da esquerda é acusar, é acusar de opressão. É a única coisa que eles sabem fazer, porque eles não têm argumentos. E isto tem que acabar. E isto o povo já está a perceber. O povo do mundo inteiro, por isso é que cada vez mais as populações estão a virar para a direita. E nós estamos a ter essa esquerda cada vez mais isolada, cada vez mais minoritária, por causa dessas ideias. Porque quem é que gosta de cada vez que a gente diz qualquer coisa, somos logo rotulados disso ou daquilo? Não, ninguém gosta. Eu não gosto que me chamem coisas. Eu não chamo coisas a ninguém. Eu não estou aqui a criticar esses grupos da extrema-esquerda. O que eu estou aqui com base no livro Teorias Cínicas, estou a tentar explicar que isto é negativo, que estas ideias são negativas, que qualquer dia não se pode dizer nada. E eu espero que este livro é muito importante. Para acabar mesmo o vídeo, já estamos quase 30 minutos, comprem este livro e leiam este livro, principalmente a malta que é mais conservadora e que defende mais o lado tradicional. Comprem, católicos, tudo, comprem este livro e leiam este livro. Leiam este livro, Teorias Cínicas, de Hélène Plucross e James Lindsay.
como ativistas académicos reduziram tudo a raça, género e identidade e com isso nos prejudicam a todos. Todos, mesmo eles são prejudicados. Portanto, leiam este livro porque é um livro importantíssimo. É a recomendação que eu deixo e espero mais uma vez ter sido útil, porque o meu trabalho aqui é ser útil e tentar explicar o mais possível de informação às pessoas. Espero que tenham gostado e até uma próxima.